Fiz o Enem. E aí, o que eu faço agora? Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Raquel, sou estudante de psicologia e esse aqui é o Bate-Papo com Raquel, um quadro aqui do canal onde eu faço reflexões, falo um pouco sobre psicologia, sobre coisas da vida. E agora a gente tá tendo o Enem, né, um vestibular gigantesco aqui no Brasil. Então eu quero falar um pouquinho da minha experiência fazendo o Enem e de todas as questões que envolvem vestibular, processos psicológicos também. Então vamos conversar um pouquinho sobre. E você provavelmente acabou de sair da prova e eu particularmente não tive uma experiência lá tão boa assim com o Enem. Eu acho que vestibulares no geral a gente nem sempre tem uma boa experiência, mas hoje em dia sempre que eu penso em vestibular, sempre que eu penso em fazer alguma prova assim que vai além dos conhecimentos que eu tenho ali com base na psicologia, eu começo a ficar meio doida, tipo assim, sai um parafuso, sabe? Porque eu, Raquel, eu tenho um grande gatilho com o vestibular, gente. Na época que eu fiz o Enem, eu tava numa fase muito ruim da minha vida, não só em questão de escola, mas era questão de prova, era cobrança, e sempre que eu penso em fazer vestibular, eu já fico muito ansiosa. Então, pra mim, o Enem foi uma experiência que eu não quero ter nunca mais na minha vida. E pra vocês verem o quanto essa coisa de vestibular e Enem me impactou, assim, logo depois que eu entrei pra faculdade, eu tive uma matéria de psicologia, que é bioestatística, inclusive tem matemática na psicologia. E nessa matéria de bioestatística, a gente teve que fazer um artigo, fazer toda uma pesquisa sobre alguma variável, sobre alguma coisa que seja mais social. E o tema do meu grupo, que na verdade assim, eu escolhi o tema e o meu grupo aceitou, foi como o estresse na vida cotidiana afeta o vestibulando. E aí a gente fez uma pesquisa que mulheres se estressam mais, inclusive a gente tá pra postar esse artigo, mas ele já foi aprovado pra ser divulgado e tá numa revista. Então isso já é muito legal, já mostra tipo a importância desse estudo, e que eu pesquisei, gente, não tem muitos artigos que fala sobre como o vestibular, como essa cobrança do vestibular afeta tanto o aluno. Os artigos que existem são mais voltados para os vestibulandos de medicina, mas para vestibulandos no geral, que estão acabando de sair do ensino médio, que estão com toda aquela cobrança de iniciar a faculdade, de qual curso escolher, todos esses fatores são muito estressantes para a vida do jovem. E eu ainda quero muito publicar ele, eu acho que é super interessante para começar um assunto, começar um debate sobre o vestibulando, sobre o estresse, sobre tudo que envolve essa nova etapa da vida, que é terminar os estudos da escola e ir para a faculdade. Então, agora que eu já meio que dei a minha opinião, né, já mostrei que é um tópico bem sensível pra mim, vamos falar um pouquinho do Enem. Eu tenho certeza que você deve estar sentindo agora um turbilhão de emoções, vários sentimentos misturados, o que é completamente normal. Inclusive, a psicologia explica isso. A psicologia chama isso de pós-evento, que é quando a gente se prepara muito para alguma coisa por um determinado tempo, assim, bem prolongado, e de repente a gente concretiza aquilo, a gente realiza aquilo. Então a gente se sente perdido, como se a gente acabasse até sem sentido. O corpo ainda está em estado de alerta e o cérebro demora para entender que ele já pode relaxar, que ele já pode descansar. Por isso a gente sente muita ansiedade, muita tensão pós-prova, de já querer fazer as coisas, já querer, por exemplo, estudar para o segundo dia e tudo aquilo muito rápido e tal, porque a gente está passando por esse pós-evento que simbolicamente é um processo que vai ser demorado até você se acalmar psicologicamente e também no seu corporal. Então, agora que acabou o vestibular, você se sente perdido e até um pouco, como eu falei, sem sentido, assim, sei lá, na vida, é um sentimento completamente normal. Muitas pessoas compartilham do mesmo sentimento. Então, se você se sente assim nesse turbilhão de emoções, não tem nada de errado com você. É só o seu corpo se reajustando para ele voltar na funcionalidade mais calma, sem cobrança, sem pressão. Depois de um período intenso, o nosso cérebro tende a diminuir a adrenalina. Então, a liberação de adrenalina é diminuída e com isso vem aquela sensação de fadiga e de cansaço e até um pouco de tristeza. Essa sensação de perca do sentido vem muito também por conta desse processo psicológico. Então, é completamente normal e você tem que aceitar e validar os seus sentimentos. Eu acho que isso é o processo mais importante, a gente validar a nossa dor, a gente validar aquela felicidade, ansiedade, tudo que a gente tá sentindo nesse momento pós-prova, é muito importante a gente validar. E apesar do vídeo ser voltado para o Enem, porque é o vestibular mais recente que a gente está tendo, esse vídeo serve para qualquer tipo de vestibular que você for prestar, concurso, prova,
tudo. Porque todos esses processos seletivos em que a gente tem que estudar, ter um certo desempenho acima da média, eles cobram muito da gente. E isso nos exige por inteiro. A gente precisa estar lá fisicamente, mas a gente precisa estar com uma saúde psicológica boa. A gente tem que estar bem preparado. Então tudo isso exige muito da gente e é por isso que a gente se sente tão fadigado, tão cansado depois de todo um processo que dura às vezes mais de um ano, às vezes dura anos. E o ser humano, gente, ele é psicossomático. Raquel, o que é isso? Significa que a mente e o corpo, eles estão intimamente interligados. O sofrimento mental e psicológico, ele pode desgastar e pode também trazer reações para o nosso corpo. Então, quando eu digo que acaba esse período de provas e a gente precisa descansar, é porque nós somos seres psicossomáticos. Então, a partir do momento em que a nossa mente está ali ansiosa, isso também vai se reverberar por todo o nosso corpo. Então, é necessário a gente descansar o nosso corpo e a nossa mente para a gente ficar totalmente bem com nós mesmos. Mas descansar, eu digo descansar de verdade, não ficar, tipo, horas rolando a tela do feed, deitado, jogado na cama, pensando assim, meu Deus, a minha vida não tem o menor sentido. Descansar é sair com os amigos, praticar um esporte que você gosta, fazer alguma coisa que te deixe bem, que te deixe motivado. O descansar, que eu digo, é o descansar de forma consciente. É você ir dormir, aí você fazer alguma coisa pensando e descansando naquela ideia e ficando bem com aquilo, sabe? Apesar do descanso, o pós-prova, ele gera, sim, muita ansiedade, né? Acho que eu sou a prova viva disso também, que eu levo isso, eu acho que eu vou carregar isso talvez pra minha vida toda. Mas é importante salientar que a gente não tem mais controle das coisas que aconteceram, então não está mais na nossa mão. É a hora de redirecionar todo o nosso foco para aqui e agora. Aqui e agora é um conceito que eu já trouxe aqui em outros vídeos, mas é basicamente a gente se planeja para o futuro, vivemos o presente e o passado nos influencia. Então todos esses três conceitos são muito importantes para a gente viver aqui e agora. Então toda a junção disso, de validar os seus sentimentos, de viver aqui e agora, de entender que o que você fez, não tem mais controle sobre aquilo que aconteceu, não adianta ficar se lamentando sobre algo que já aconteceu. O que a gente pode fazer é cuidar do nosso mental, cuidar do nosso corporal daqui pra frente e de repente se preparar pra fazer um vestibular de novo. Eu não sou a maior fã de ficar falando depois de um vestibular que vai ficar tudo bem e tal, você vai passar e tal, porque muitas vezes a pessoa não passa de fato. Então, nesses momentos eu acredito que a gente tem que dar sim apoio, é importante sim a gente falar que vai dar certo, mas não necessariamente que vai dar certo agora. Pode não dar certo agora pra dar certo no futuro quando você estiver mais preparado. E eu sinto que particularmente o Enem é uma prova que você tem que se preparar por anos, sabe? Até você de fato ter um desempenho para passar no curso que você quer, para você chegar à universidade pública, para conseguir uma bolsa 100%. Então, nesse momento é importante que você pense e torça por você, por todo esse processo, porque é um processo difícil. Não é porque acabou agora, que não deu certo agora, que não pode dar certo depois. Então, eu luto muito também, eu acho que pela graduação, para você cursar aquilo que você gosta, que você se identifica, porque a partir do momento que a gente se dedica para aquilo que a gente gosta, que a gente ama, eu acho que já dá um brilho nos olhos diferente e a gente já consegue ser um profissional diferente dos outros quando a gente tem amor, a gente tem paixão por aquilo que a gente estuda. Você não tem que decidir nada agora, você acabou de passar por um período extremamente intenso e cansativo, então o importante agora é você descansar de forma consciente, mas também entender que você vai ter o tempo para pensar no que você quer, aonde você quer, o curso que você quer, e um grande parênteses aqui, né, que é a saúde mental que vai te levar longe. Se você tiver se preparado nos estudos e tudo mais, se esforçando, escola, cursinho e tal, isso vai te dar sim um diferencial, mas a partir do momento que você também cuida daqui, é o seu mental que vai te levar muito longe. É o seu mental que vai te dar mais resistência na prova. É o seu mental que, se caso você não passar, você vai ter força pra tentar de novo e de novo pela sua graduação, pelo seu sonho. E é por isso que eu volto a dizer, a gente tem que validar os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente quer levar pra nossa vida. Ai, Raquel, mas você tá falando de descanso e tal, falou o que pode fazer, mas eu não me sinto descansado, eu estou ansioso e tudo mais. Eu digo a importância do descanso porque é durante o descanso que a gente começa a fazer o nosso processamento emocional. É quando a gente reorganiza as nossas memórias, os nossos sentimentos. E, consequentemente, esse processamento faz a gente diminuir o nosso estresse. Então, todas as somas desses fatores que eu estou falando vai te ajudar a ter um pós-prova muito mais tranquilo e muito mais consciente de que tá tudo bem se não passar, mas a gente sempre torce pelo melhor e tem que entender que esse processo de ansiedade é completamente normal. Você não está errado em sentir isso.
esse processo todo melhora muito o nosso bem-estar. E no fim é tudo sobre processos, o processo de validar seus sentimentos, o processo de preparação para a prova, o processo de às vezes uma possível decepção. Aqui eu acho que é muito importante a gente entender todas as partes, todas as etapas desse processo. A psicologia também traz um pouco disso, né? Que não é sempre que vai dar certo. Então a gente pode ter as nossas forças, a gente pode ter lutado muito, mas não é porque não deu certo agora que não pode dar certo no futuro. E isso tudo que você já tá passando já é uma grande conquista. Então descansar, além de ser sua recompensa, também é uma conquista. Você tirar o tempo pra você também é conquistar aquilo que você passou meses estudando, meses se preparando, e agora também é descansar naquilo que você já fez consigo mesmo. E essa questão do falhar, de não dar certo, eu acho que a gente tem que normalizar muito isso, porque o vestibular em si cobram pessoas que estão acima da média. E, gente, nós somos seres humanos. Acho tão importante a gente também falar sobre o ato de falhar, o ato também de não dar certo. Você não é o seu resultado. Você é uma pessoa inteira. Inclusive, a Gestalt, que é uma das abordagens da psicologia, fala isso. Ela olha você e todas as suas subjetividades, toda a sua história de vida, tudo que você passou, por exemplo, no seu pré-ENEM, o que você tá fazendo para se preparar, o quanto você conseguiu se dedicar, o quanto você queria ou não queria aquilo. E tá tudo bem se você também não se importasse tanto com o vestibular, sabe? Você tem sua história de vida, você tem os seus contextos. Então é importante a gente entender todo esse contexto, tudo que a gente passa e o que isso vai desencadear, e que não é porque a gente tirou uma nota ruim que somos necessariamente pessoas ruins, que somos necessariamente pessoas que não vamos ter sucesso. E é por isso que eu estudo tanto, é por isso que eu me dedico tanto pra faculdade, porque eu sei o meu objetivo, eu sei o que eu quero conquistar, e lá no futuro pouco vai importar se eu tirei uma nota muito alta no Enem e tal. O que importa é o que eu estou me propondo a ser agora. E se é tão importante pra você esse processo de tirar uma boa nota do Enem pra entrar numa faculdade, porque é disso que eu preciso, esse processo vai ser importante para sua história de vida, mas ele não vai definir necessariamente o que você vai ser lá para frente. O Enem vai ser só parte dessa sua trajetória, ele só vai fazer parte de uma pequena parcela do que vai ser a sua vida toda. Na verdade, não só o Enem, vestibulares no gerais. E no fim, um vestibular, uma prova, um concurso, ele não te define. Ele é só uma parte de todo o processo que a gente chama de vida. E tá tudo bem a gente falhar, a gente errar de novo, a gente cair, a gente se levantar, cair de novo, se ralar. Mas é a persistência e a saúde mental que leva a gente muito longe comparado às outras pessoas que desistem muitas vezes no começo do processo. E como exemplo, nós temos pessoas que depois de anos, pessoas mais velhas, pessoas de idade, ainda têm sonhos que estão aqui reprimidos e falam, cara, meu sonho era fazer um ensino superior. E hoje tem condição, hoje se dedica para fazer uma faculdade, para estudar. Então não desistam do sonho, do estudo. Gente, estudar realmente é uma coisa que é gratificante. O conhecimento é assim, né, bem frase de velho, mas conhecimento ninguém tira da gente. O conhecimento que a gente leva da vida, das nossas histórias de vida, daquilo que a gente sente e estuda dentro de sala de aula, isso tudo é muito importante para o nosso processo cognitivo e também para a nossa história de vida. E no fim, você tem que dar orgulho apenas pra você mesmo. Eu sei que existe muita validação dos pais, dos familiares, dos amigos, a gente se compara também, mas é importante que nesse momento você olhe muito mais pra você e entender por que eu estou me comparando. Eu sempre falo isso, sempre se questione, seja uma pessoa crítica. Se questione se talvez você esteja se sentindo assim porque você poderia ter feito mais, poderia ter se dedicado mais. E não é porque seus amigos passaram agora que você também não possa passar depois. Então você só tem que dar orgulho pra você mesmo, você só tem que dar sentido pra sua história sozinho. Bom, eu acho que eu consegui falar um pouco do meu sentimento que eu tive com vestibulares e eu espero também ajudar vestibulandos que entendam todo esse peso do vestibular. Eu sei que não é fácil, não é um processo fácil. Mas, gente, no fim vai dar tudo certo. E se não der certo agora, vai dar certo depois, vai dar certo daqui 3 anos, depois 4. Mas não desistam daquilo que faz vocês bem e aquilo que vai fazer vocês serem um bom profissional. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, de acompanhar também. Estamos com vários vídeos, vlogs, quadros no canal diferentes. Então eu espero que esse vídeo sobre o Enem tenha apaziguado um pouquinho dessa ansiedade no coração de vocês, o que é completamente normal. Mas, gente, eu particularmente nunca mais faria Enem na minha vida, tá? Se eu tivesse oportunidade, o que eu tenho oportunidade de fazer, nunca mais vou fazer Enem. Mas assim, eu sei que uma hora talvez seja necessário prestar um vestibular, um concurso, mas o quanto eu puder adiar isso, o quanto eu puder evitar, eu evitarei, porque realmente foi um período muito conturbado e que a terapia ajuda necessariamente nisso e vai ressignificar, te dar um novo sentido. É isso, um super beijo e tchau!